Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. O texto para a mensagem desta noite, dando continuidade ao nosso estudo em Juízes capítulo 13, se encontra agora a partir do versículo 10. Verso 9, Juízes capítulo 13, verso 9. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Assentou-se, apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido, lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será a maneira de viver, a ordenação do menino, e qual será o seu trabalho? Qual será o seu serviço? Manoá entendeu que esse menino tinha uma missão para fazer. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, no verso 13: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, ela deverá observar. Esses são os versos em Juízes capítulo 13. Bem, mais uma vez, como nós vimos ontem, o anjo vem, o mensageiro vem, e ele não vai diretamente para Manoá. Ele aparece mais uma vez para a mulher. E Manoá, ele busca saber o que deve então fazer. Como ele deve agir então com relação ao menino. Manoá está interessado em saber qual é a vontade de Deus, qual a forma como essa criança deve ser educada. E ele recebe instruções específicas aqui. Manoá entende que o menino deve ter um modo de viver. E a palavra usada aqui significa deve ter uma justiça, uma ordenação, um julgamento, uma decisão daquilo que é certo e daquilo que é errado, para ser aplicado na vida dessa criança, para que ela saiba definir aquilo desde cedo que é o correto e aquilo que não é. Quantas vezes os pais podem falhar nisso, ou têm falhado nisso, as gerações têm falhado nisso. É por isso que em Deuteronômio Deus diz: você vai falar dessa lei para os seus filhos, andando, caminhando, ao levantar-se, ao sentar na sua casa, quando estiver comendo. Então, era uma ordenação para que se passasse o ensinamento, né, da palavra para as crianças, para que a futura geração conhecesse ao Senhor. E aqui Manoá entendeu isso. Ele fala qual será o modo de viver, qual será a justiça, a ordenação, o julgamento, né? Quer dizer, algo que envolvia a justiça de Deus sobre o correto, sobre o certo e o errado. Ele também entendia que isso sendo estabelecido pelo próprio Deus, esse menino deveria ter um trabalho a fazer. Por isso que ele fala do serviço, a obra, do negócio, da missão desse menino. O anjo vai repetir então as palavras na presença de Manoá. E quando ele diz isso, Manoá diz: permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Isso aqui lembra um pouco também a história de Abrão, quando o Senhor e os anjos aparecem a Abrão. Mas ele diz assim: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, verso 16. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. Manoá ainda estava pensando que estava diante de um profeta. Manoá queria honrar o profeta. Olha, foi fulano de tal, o profeta, que disse que isso iria acontecer. Respondeu-lhe então o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome? E o meu nome, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Essa é a palavra. Ele é o nome incompreensível, está além da sua compreensão. O que é interessante aqui é que se passa tempo. Este ser celestial, o anjo do Senhor, permanece ali onde ele encontra a esposa e onde está Manoá.
Em que local essa mulher estava? Ela estava perto de casa, ela estava meditando no local que ela iria antes reclamar diante de Deus, abrir o seu coração, falar, questionar por que ela era estéril a vida inteira. Com certeza ela deveria estar nesse lugar. O anjo vem segunda vez, aparece, ela vai buscar o marido, o anjo espera. Veja que coisa maravilhosa, a condescendência aqui do Senhor. Ele espera ir buscar o marido chega, ele conta novamente, fala as instruções, e mesmo assim ele ainda aguarda que Manoá vá preparar o cabrito. Mas aqui ele aguarda para que seja feita uma oferta. Como ele mesmo disse, se você preparar, quando ele diz isso, se você prepara o holocausto, você oferecerá ao Senhor. Bem, ele poderia depois disso ter ido embora, mas ele permanece presente com aquele casal. Ele permanece ali com aquele casal. A presença dele santifica isso. O ato de adoração. O Senhor está presente no momento de adoração. É a presença do Senhor no momento de adoração que faz com que a adoração seja aceitável diante de Deus. É por isso que o anjo do Senhor permanece ali. Quanto tempo passou? Quantos minutos passaram para que Manoá pudesse preparar esse cabrito? O que é preparar o cabrito? Preparar o cabrito envolve ir até ali, onde estão ali os cabritos, as ovelhas, pegar um cabrito, sacrificar o cabrito, preparar a oferta de manjares, que nós já sabemos que poderia ser de várias coisas, né? Aquela oblação, aquele sacrifício ali que podia ser feito. E tudo isso leva tempo. Demandou-se aqui alguns minutos, no mínimo, vamos colocar aqui meia hora, no mínimo, meia hora. E o anjo de Deus permanece ali. É a presença de Cristo que nos possibilita fazer a verdadeira adoração, não de nós mesmos. É a presença de Cristo que nos possibilita participar da verdadeira adoração. Sem a sua presença, a adoração não tem sentido, a adoração não tem valor. É por isso que o anjo do Senhor permanece, ele aguarda ali, eu acredito que 1 hora no mínimo, nós temos aqui, até que tudo isso seja preparado, porque o Senhor espera que tudo o que nós possamos fazer, na verdade não significa nada, se resuma em adoração. E esse aqui é o ponto da adoração. Qualquer coisa que você faça tem de ser para a honra e glória de Deus. E o anjo diz isso, você quer preparar o sacrifício? Ok, mas você vai fazer isso. É para a honra e glória do Senhor. E quando ele faz isso, no verso 19, ele toma o cabrito, ele faz a oferta de manjares, ele apresenta sobre uma rocha. Há uma rocha ali ao Senhor. E quando ele faz isso, ele coloca ali o anjo do Senhor, se ouve maravilhosamente. O anjo do Senhor, ele então, extraordinariamente, ele some ali. Como é que isso acontece? A palavra diz que Manoá e sua mulher estavam observando. O escritor aqui faz questão de dizer que eles estavam fixos naquele que estava ali como intermediário dessa adoração que estava sendo feita. Por quê? Porque quando a chama, sai uma chama do altar. E isso aqui foi algo que foi provido pelo anjo, é o fogo do altar. O fogo de altar de purificação, para que haja a chama, para que haja ali o incenso, vamos dizer assim, que queima ali, resultado daquela queima da carne. E então o anjo sobe naquela chama. Então, a partir daquele momento que Manoá percebe, eles caem com o rosto em terra, diz o verso 20 e 21, e ele entende que é o anjo do Senhor. Que coisa tremenda aqui. Veja, a maioria das pessoas, mesmo sendo sinceros, cristãos verdadeiros, eles dificilmente imaginam da importância daquilo que vão colocar para os seus filhos comer ou beber, ou assistir. Mas nós, como a última geração, devemos implorar pela ajuda divina em tudo o que diz respeito a estas coisas. Nós devemos fazer como Manoá fez, como a esposa de Manoá fez, e pedir a Deus que nos ensine como nós podemos criar os filhos, qual a maneira correta de ensinar a eles o que deve ser feito, o serviço, como eles devem agir, como eles devem viver, porque todos agora, nos últimos dias, que fazem parte do povo de Deus, precisam ser nazireus. E Paulo fala disso quando ele diz, você precisa ser um sacrifício vivo, então você é um nazireu. Você precisa agir como um nazireu, você precisa pensar como um nazireu, você precisa se alimentar como um nazireu também,
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, durante muito tempo, irmãos, ele vem suportando os nossos erros. E Deus vem trabalhando para que nós possamos ser aperfeiçoados. E Deus é muito paciente. E sabe, esse processo de aperfeiçoamento tem levado anos, tem levado décadas. E Deus sabe, nós sabemos que Deus sabe que nós precisamos mudar. Agora, quem sabe nós não teremos mais muito tempo daqui para frente para permitir que as mudanças aconteçam, mas elas precisam acontecer. Chegou um tempo que aquelas mudanças precisam acontecer, para que então nós possamos ser esses nazireus, você possa ser um nazireu realmente consagrado. E como nós já vimos várias vezes, isso vai passar pelo apetite, né? Então não é uma brincadeira essa questão do apetite. Eu posso comer o que for, pela oração e pela fé santificada. A gente sabe que não é bem assim, não era isso que Paulo estava se referindo. Comer de tudo que se vende no mercado. Não era isso que Paulo estava se referindo. A gente sabe muito bem qual era o contexto que Paulo estava falando ali. A gente sabe muito bem que se eu pudesse comer de tudo que se vende no mercado, lá em Atos, na verdade, eu não encontraria um Pedro tendo uma visão celestial de um manto ali, um lençol descendo do céu, cheio de todo tipo de animais, de quadrúpedes, de cobra, né, de tudo que você imaginar ali, de cachorro, de cavalo, e dizia, mata e come. E Pedro disse, não, olha que coisa, uma voz do céu dizendo, mata e come. E Pedro, ele sabia da importância disso, que mesmo ali, diante de uma ordem dos céus, Pedro sabia que não é isso que Deus está dizendo, né? Se Deus está dizendo isso, eu não posso fazer. E Pedro entendeu, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Então, se Jesus, quando ele disse, né, olha, lava as mãos, o que entra no homem não vai lhe tornar imundo, é o que sai, então você pode comer tudo. Não é possível que Pedro, depois de tudo isso, depois de Jesus ter dito isso, se o sentido que Jesus falou foi isso, depois de passar 40 dias com Jesus ressuscitado, Pedro ainda estava entendendo errado. Não é possível isso. Então as pessoas precisam juntar as coisas, muitas vezes, para poder entender o sentido das palavras, assim como foi dita, o sentido que foi apresentado ali na palavra, para que a gente não venha cair nos enganos que nós temos hoje, né? Muitas pessoas são sinceras, na verdade, não têm um conhecimento, né, da palavra, e misturam leis cerimoniais, misturam leis de saúde, que não tem nada a ver com cerimonialismo, misturam leis civis também, porque Israel era uma nação, uns estão tentando trazer antigas leis civis antiquadas até para hoje, outros estão tentando derribar a nova aliança, trazendo uma aliança de circuncisão. Então é preciso pedir, como Manoá pediu ao anjo, Senhor, me ensine. Nós precisamos fazer como Manoá fez. Eu não sei, Senhor, como fazer. Veja, Manoá era um israelita, Manoá era devoto, com certeza. Manoá conhecia a Torá, conhecia as Escrituras. Eu também conheço, você também conhece. Você sabe o que é uma Bíblia, você sabe ler a palavra de Deus, você sabe o que é um capítulo, um versículo, você conhece a história. Mas em algum momento nós precisamos fazer como Manoá fez. Nós precisamos ter a humildade de chegar diante de Deus e fazer como ele fez. Senhor, me ensine o que eu devo fazer. Me ensine como eu devo cuidar do menino. Você tem feito isso? Você tem pedido a Deus, Senhor, me ensine como eu devo cuidar dos meus filhos. Me ensine o que é que eu devo permitir que os meus filhos assistam. Me ensine o que é que eu devo ter. Eu devo ter cuidado com o celular, quando meus filhos vivem, quem sabe estão ali o dia inteiro. Nossa, deixa no celular, porque lá no celular ele está tranquilo, estou sossegado, eu sei que ele... Não é assim. Não é assim. Por isso, tem de pedir, Senhor, ensina-me. E aí, com certeza, Deus vai dizer, tira do celular. Primeira coisa que Deus vai falar. Então, nós precisamos fazer como Manoá, não apenas para essa questão de criação de filhos, não apenas para essa questão de criação de filhos, mas para tudo, para todas as coisas. Se você vai ao Senhor e pede a orientação do Senhor, o Senhor tem prazer de vir, de ficar do seu lado. Às vezes você não está pronto, o Senhor espera você chegar, não é verdade? Imagina ali o Senhor Jesus, estava ali, né, aparentemente, né, sendo visto ali, então, num corpo glorificado, que ao mesmo tempo aparentava ser um corpo humano, 100% humano, não era um corpo glorificado, e o Senhor Jesus vem ali, espera 1 hora, não sei quanto tempo ele esperou, a mulher vai buscar o marido, olha,
como nós falamos ontem, Senhor, me orienta. Aí, quando o Senhor vem para orientar, nós não estamos prontos, aí o Senhor vem e aguarda ainda. Onde é que o Senhor aguarda você? O Senhor te aguarda, o Senhor me aguarda no lugar secreto da oração. É ali. Onde é que é o teu lugar secreto de oração? Onde é o seu lugar secreto da oração? Ah, é no meu quarto, tá certo? E quantas vezes você tem ido no seu quarto para encontrar-se com o Senhor? O seu lugar secreto de oração, quem sabe seja depois que todo mundo foi dormir à noite. Depois que todo mundo foi dormir, que o seu esposo foi dormir, que a sua esposa foi dormir, que as crianças já foram dormir, que não tem mais barulho nenhum, que não tem mais... Aí você vai ali, se coloca de joelhos, ou então se coloca ali o rosto em terra, e o Senhor então está ali já, aguardando para falar com você, assim como o Senhor veio para falar com Manoá. E às vezes nós não vamos, e o Senhor está aguardando ainda. E às vezes o Senhor vem, ele está ali, fala conosco, ele espera com que a gente consiga encaixar as ideias da nossa mente, para que ele então possa dizer, você precisa adorar. Então, Deus nos leva para a adoração. O Senhor Jesus, ele nos leva, ele tenta nos levar para a adoração. A essência é a adoração. E essa adoração só se faz presente, só se faz verdadeira, válida, através dele, através de Cristo. Nós vemos isso aqui também. Então, na última geração, somos nós que devemos implorar por ajuda divina em todas as coisas. Pouco antes de Jesus aparecer, do Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu, nós devemos ter cuidado para não só comer ou beber, mas devemos ter cuidado também para que qualquer dessas coisas, principalmente, não nos levem a nos afastar da santidade. Não nos levem a nos afastar da santidade, não é isso? E aí nós vemos aqui, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Por que Manoá fez aquilo? Olha, me diz o teu nome, para que nós possamos te honrar. Bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, veja que esse é um conselho inspirado da Escritura. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Paulo também disse assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis, que recebam, percebam, notem, com apreço, os que trabalham, os que estão ali trabalhando, presidindo entre vós, os que trabalham entre vós, e os que vos presidem, os que estão à frente, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Esse é o conselho da palavra, não é? E que os tenhais, versículo 13, com amor. Os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. O que Paulo está dizendo aqui? Precisa que haja reconhecimento, com apreço e com amor, com aqueles que presidem, que o Senhor coloca ali para que presidem, para que estejam ali presidindo a obra do Senhor. Interessante que Manoá já sabia disso. Manoá já apresenta esse exemplo claro aqui, quando ele fala lá com o anjo do Senhor. Mas veja, o anjo do Senhor não precisa de comida, nem de bebida. Em João 4,34, o comer e o beber do anjo do Senhor aqui é fazer a vontade do Pai. Minha carne, minha comida, né, meu alimentar, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o seu trabalho. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Então, o que é que nós percebemos aqui também? O presente de Manoá, apresentado ao anjo. Quando o povo de Deus, nos últimos dias, agora trazendo para nós, ele transmitia essa mensagem de Apocalipse 14, então essa mensagem será esse grande glorificar a Deus, porque ela será dita em alta voz, temer a Deus e dar-lhe glória. Exatamente assim como o anjo disse para Manoá, você quer fazer um culto de adoração, você quer oferecer um holocausto, um sacrifício, você vai oferecer ao Senhor. É esse a essência da mensagem da adoração. É dizer, adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E 1 Coríntios 10, 31, também Paulo fala sobre isso, né? Então você vê que foi dada ali uma mensagem de saúde. A mensagem de saúde foi dada ao pai e à mãe de Sansão, o pai e a mãe de Sansão. E também é dada à última geração. Então Manoá queria saber o nome do anjo, qual é o teu nome? Você é de que tribo? Ele estava pensando que era um profeta que estava vindo ali falar com ele, e ele queria trazer uma honra quando a criança nascesse.
O Manoá, ele era honesto nisso, só que ele não sabia que era o anjo do Senhor. Agora, o que fica claro aqui também? Por que ele não revelou o seu nome? Ele revelou o nome a Moisés, mas ele não revela o nome aqui a Manoá. Sabe por quê? Porque muito mais além aqui do que qualquer outra coisa, diferente do caso lá com Moisés, o que havia aqui era uma relação de proximidade, uma relação de experiência pessoal que estava sendo estabelecida ali. Porque alguém que chega para dizer, olha, a forma de você cuidar do seu filho é assim, 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 essa pessoa, ele está tendo uma intimidade, entrando dentro da sua casa, dentro da sua família, muito mais do que qualquer outra pessoa. Às vezes, nós não queremos permitir nem que o pai e a mãe, muitas vezes, entre aspas, se intrometam nas questões relacionadas à criação dos nossos filhos. Na verdade, não, eu quem crio meu filho. Então, tem muitos prós e contras aí que precisam ser levados em consideração. Mas não, eu quem sou responsável, realmente é responsável. Não, mas eu aqui não quero conselho de ninguém, eu quem crio. Mas quando Cristo vem e diz, você precisa criar o seu filho dessa maneira, você precisa dar essa comida para o seu filho, essa você não pode dar, o que ele pode beber é isso. Veja, há um nível de intimidade tão profundo aí, muito mais profundo do que o seu pai e até a sua mãe podem ter com você nessas questões relacionadas ao que fazer no mais íntimo da sua casa. Então, saber um nome, o nome maravilhoso daquele que estava falando com Manoá, não teria sentido naquele momento. O que realmente faria sentido, o que Deus estava realmente esperando de Manoá e da sua esposa, era perceber e permitir que tivessem essa intimidade com o Senhor, a qual o Senhor os estava levando, para que eles pudessem receber um direcionamento específico. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus está preocupado com o que você come, com o que você bebe. Deus está preocupado se a toalha que você se enxuga é a mesma toalha que os seus filhos se enxugam. Sim, eu digo isso com plena certeza. Deus está preocupado com a roupa que você veste. Se ela é azul, se ela é branca, se ela é amarela ou se ela é preta. Deus está preocupado com isso. Nossa, Deus está preocupado com isso, tá? Deus está preocupado se em algum momento, quem sabe, você perde a paciência ali com seus filhos e Deus pode dizer, olha, tenha cuidado, viu? Eles são apenas crianças. Pode crer nisso, pode ter plena certeza disso. Ah, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso. Deus está preocupado com o que acontece na sua casa, Ele está preocupado, você perdeu a paciência, quem sabe alguma noite com seus filhos, Ele pode dizer, cuidado, eles são apenas crianças, né? Tenha mais calma, tenha mais paciência. Esse é o Deus que nós servimos, o mesmo Deus que veio e falou com Manoá, mediante Jesus, o Senhor Jesus ali vem e fala, dizendo, você precisa cuidar dessa criança assim. Ele está desejoso também de dizer para você como devem ser as coisas na sua casa. Deus se preocupa se eu bebo refrigerante ou se eu bebo água, Deus se preocupa. Deus se preocupa se eu como uma comida gordurosa, Deus se preocupa. Deus se preocupa se eu estou sedentário, Deus se preocupa. Mas existem várias maneiras de Deus manifestar essa preocupação. Mas Deus se preocupa. E você está vendo aqui o Senhor vindo, entrando no mais íntimo de uma família, para dizer como eles devem fazer as coisas. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo aqui. Só que Deus não vai satisfazer a curiosidade de Manoá. Nossa, quantas vezes nós ficamos curiosos? Lembra, quando o Senhor Jesus estava ascendendo aos céus, os discípulos ficaram curiosos. E eles chegaram então e disseram, Senhor, é agora o tempo? O Messias está aqui, ressuscitou, na verdade, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Acabou. É agora o momento de restaurar o reino em Israel. Eles estavam curiosos. E aí o Senhor Jesus diz, olha, bem educadamente, né, o texto, não dá para a gente, né, perceber realmente o sentido das palavras, mas ele diz, olha, isso aí não dá para vocês saberem agora. Isso compete apenas ao Pai. Então, da mesma forma, Deus não vai satisfazer certas necessidades. Quantas vezes eu já fiquei curioso com relação a algumas coisas, eu poderia perguntar essas coisas a Deus. Nossa, Senhor, já pensou se você tivesse, né, contato para perguntar ao Espírito de Deus sobre determinadas coisas, o que você faria? Nossa, vou perguntar ao Espírito de Deus isso, tanta coisa. Vou chegar para o Espírito de Deus e vou perguntar, Senhor, qual é a pronúncia? A pronúncia, aí eu vou ter certeza. Qual é a pronúncia mesmo do tetragrama sagrado? Nossa, irmãos, não faz isso. Deus não vai
Deus não vai responder a meras curiosidades. Deus não iria fazer isso. Mas a curiosidade existe, né? Aí eu ia ter a certeza absoluta. A pronúncia do tetragrama sagrado é essa. Bem, irmãos, mas em que me acrescentaria? Em que me acrescentaria espiritualmente? É o Senhor quem decide as coisas, não a minha curiosidade. Mas Ele nos dá instruções. As instruções são sobre como viver, sobre como criar e sobre como caminhar ao lado do Senhor. E as instruções estão nas Escrituras. Não é mesmo? Então, para Moisés havia necessidade de saber o nome, porque Moisés estava indo para uma nação escravizada que havia perdido a identidade. Então, eles haviam perdido a identidade. Como eles haviam perdido a identidade, eles precisavam saber da promessa de quem havia feito a promessa, quem era o grande eu sou. E aí vem um tetragrama sagrado. Mas Manuel, né, pode ser, não precisava saber o nome do anjo. E isso teria sido muito esmagador para ele. Ele precisava, sim, entrar num relacionamento pessoal, permitir que o Senhor, então, entrasse e dirigisse os caminhos da sua vida. Mas o próprio anjo ali, o Senhor, diz o nome dele. Quando ele diz, olha, você quer saber do meu nome também é maravilhoso. Você vai para Isaías e você vê lá que o nome dele é maravilhoso, conselheiro. Ele é maravilhoso. Cristo estava, então, dando uma missão maravilhosa, um trabalho especial para a criação do Filho, e Manoá precisava entender esse trabalho. Era isso que ele precisava. Era isso que era necessário para ele, né? Então, hoje nós temos muitos ventos de doutrina aí. As pessoas estão ensinando que você precisa abandonar certos princípios, os princípios das mensagens dos 3 anjos. As pessoas estão ensinando uma série de coisas que nós devemos abandonar a nossa fé, nós somos heréticos, nossa, você não crê em Deus da forma como nós cremos, mas nós cremos na divindade conforme está na Escritura, conforme Deus se revela. Então um santuário nos céus, nossa, que história é essa? Não existe santuário nos céus, é claro que existe, lê lá a carta aos Hebreus, tá claro. Nossa, posição sobre certos assuntos hoje da moda. Bem, qual é a validade? Qual é o sentido? É Cristo? Tudo precisa ter o sentido em Cristo. Tudo, se não for Cristo, se não for voltado para Cristo, não tem valor. É simples assim. É bem simples. Sem Cristo, não há valor. Então, quando o Manoá coloca ali, ele provê o sacrifício, ele coloca na rocha, e aquela rocha simboliza Cristo. A própria rocha que ele coloca ali, o sacrifício, simboliza Cristo. Mas veja, o que consome, o fogo que consome e sobe a fumaça, ele é provido maravilhosamente, de forma extraordinária, pelo Senhor Jesus, porque ele é o anjo do concerto. Ali nós temos uma semelhança da intercessão que acontece lá em Apocalipse também, antes das trombetas, quando o anjo apresenta ali aquela intercessão com as orações dos santos e sobe ali o incenso até a presença de Deus. Nós temos isso aqui, um altar, que é uma pedra, não tem fogo na rocha, então o anjo do Senhor faz que suba o fogo, consome aquilo ali, é o fogo celestial. Da mesma forma, Isaías também viu isso, quando ele vê lá a presença, o trono de Deus, vê uma brasa tirada do altar para queimar aquela oferenda, e o anjo de Deus, ele sobe naquele fogo ali, que vai até os céus. A mesma coisa hoje nós temos de fazer, nós precisamos fazer como Manoá. Essa rocha é Cristo. Cristo é rocha, a palavra diz isso claramente. Nós precisamos hoje oferecer, não sacrifício de cordeiro mais, porque o cordeiro de Deus já foi oferecido em nosso lugar. Mas nós devemos trazer os nossos corações, o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, a nossa mente também, e oferecer a rocha. Devemos colocar sobre a rocha. Tem um ponto interessante, né? Que talvez a gente fale disso um dia, não dá para falar agora, é a diferença de cair sobre a rocha e a rocha cair sobre você. Cristo fala disso. Ele fala, aquele que cair sobre a rocha, ele vai ser esmagado, aquele sobre qual a rocha cair vai ficar em pedaços. Qual a diferença disso? Bem, nós podemos ver isso o que é dia desses. Mas Cristo é a rocha. Nós devemos colocar sobre a rocha ali, os nossos corações, e sermos um sacrifício vivo. Agora, quem provê o fogo celestial, quem provê ali a síntese da adoração, é o próprio Cristo. É o seu Espírito. É o seu Espírito. Então, quando ele sobe ao céu,
o anjo do Senhor sobe ao céu daquele fogo que ele mesmo provê, é quando Manoá e a esposa percebem que não é apenas um mero homem, mas é um mensageiro dos céus. Então, quando Deus aceitou a oferenda de Manoá, ele acendeu o fogo. Isso sugere que devemos toda a aceitação das nossas oferendas, a sua vida, o seu coração, a nossa entrega a Cristo, mas por meio da sua mediação. Cristo ali, ele faz mediação, ele é mediador daquela oferenda. Ele é o anjo da aliança. Por isso que essa oferenda é aceita. É ele quem coloca o incenso no altar, que sobe nessa chama espiritual, que está agora plantada nos nossos corações pela nova aliança. Isso aqui é as orações dos santos, a adoração dos santos com incenso, é um cheiro suave até a presença de Deus. Então, sem Cristo, a sua oração não tem valor, a minha oração não tem valor, nada que eu faça tenha valor, eu mesmo não tenho valor. Tudo será apenas uma fumaça ofensiva. Se não houver a mediação de Cristo, o toque suave de Cristo, para que o fogo celestial consuma as nossas impurezas, nós não temos nada. Nós não podemos nada. Nada é aceitável. Então, é interessante aqui que Cristo sobe no fogo. E esse é um símbolo também do sacrifício de si mesmo. Porque ali temos um sacrifício provido por Manoá, mas quando Cristo sobe no fogo, ele está dando a entender que ele é o verdadeiro sacrifício que se oferece ao Pai, e ao mesmo tempo ele faz mediação por esse sacrifício para que seja aceito, através do seu sangue. É isso que Hebreus capítulo 9 nos fala. Então, à medida que ele sobe, você vê Manoá e a esposa deles estão ali olhando, eles estão ali, ó, ligados naquele momento. Eles olham, a palavra diz isso claramente, eles são testemunhas de Cristo, das coisas que eles viram e que eles ouviram. E Pedro usa isso também. Eles viram a majestade ali, velada, um símbolo da permanência de Cristo, que haveria de vir do seu sacrifício ali. Que maravilhoso, né? Eles caíram de rosto ao chão. E aí, verso 20 e verso 21, eles percebem que é o anjo do Senhor. Que coisa, né? E aí Manoá diz, agora vamos morrer? Não. Eles tiveram a mais tremenda revelação de Deus. Para os judeus, nossa, ter um encontro assim com a divindade, a pessoa ia morrer. E você vê que o próprio Jacó, nossa, eu vi a Deus, vou morrer. E aqui você vê Manoá também dizendo, vou morrer. Mas esse não é o anjo comum, esse é o anjo da aliança. Ele é Cristo, ele não vem para matar, ele vem para salvar. E esse anjo aqui, ele é o anjo que traz vida. A mulher de Manoá entende isso e diz, não, de forma alguma, se o Senhor quisesse nos matar, ele não teria vindo, não teria trazido essa mensagem. Pelo contrário, o Senhor tem uma missão para nós. E você vê que aquela que aparentemente era mais fraca é a que demonstrou mais fé. Os argumentos lógicos, isso aqui é antes de Samuel, na verdade. Então, ela não teve medo. E nós também não devemos temer quando Deus nos dá sinais especiais do seu favor. Irmãos, nós estamos vivendo uma época agora que mais do que nunca as pessoas estão tendo revelações especiais de Deus, que quem sabe muitos em épocas passadas não tiveram, mas estão tendo agora. E esses sinais especiais de Deus são sinais do seu favor. Deus não está planejando a morte de ninguém dos pecadores. Deus sempre planeja a vida para aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender a lição, a esposa de Manoá. Nós possamos aprender essa lição, que nós possamos entender a missão, o caminho que o Senhor nos orienta. Então, os paralelos entre a vida de Sansão e o povo de Deus dos últimos dias são bem simples, né? São, o nascimento de Sansão foi previsto. Assim também, o surgimento do remanescente dos últimos dias também está previsto, especialmente em Apocalipse, capítulo 12, não é isso? Apocalipse, capítulo 12, nós temos ali o surgimento dessa igreja dos últimos dias. Sansão seria o libertador de Israel, é um tipo de Cristo, ele era um libertador daquelas pessoas daquela época. Da mesma forma, o remanescente é um libertador também, aquelas pessoas que viverão nos últimos dias, libertando-os de Babilônia. Então a família de Sansão recebe instruções para que Sansão seja consagrado desde o útero, seja um nazireu. Da mesma forma também
Os crentes da última geração precisam ser puros, consagrados, livres do mundo, e eles têm uma mensagem de saúde, assim como Sansão também teve. Não é isso? Eles têm também essa mensagem. Sansão foi determinado um juiz em Israel. Ele julga Israel 20 anos. O povo de Deus, nos últimos dias, também está vivendo numa época de juízo celestial. Agora, o juízo celestial que se desenrola agora nos nossos dias. Então, essa é a mensagem de Deus através do seu povo, mensagem de libertação. Para que Deus nos ajude a fazer a sua vontade e que nós possamos fazer parte desse povo que Deus planejou antes da fundação do mundo, para que se cumpra todas as suas palavras, para que esse povo seja realmente, fortalecido e se cumpra nele o propósito dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por nos revelar esses laços da tua palavra para o teu povo no nosso tempo. Ajude-nos a entender a importância desses significados. Nos mostre pelo teu Santo Espírito que temos um trabalho também para fazer hoje. Que nós possamos aprender a ter vidas consagradas, a sermos verdadeiros nazireus de Deus. Que possamos ajudar também outras pessoas, que possamos ser libertadores pelo teu santo nome e possamos ser aprovados nos grandes testes da verdade para este tempo. É o que nós te suplicamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.